O Jornal TV Sul está de volta e agora a gente tem um quadro Entenda Direito. A gente recebe aqui no nosso estúdio o Dr. Daniel Delgado, advogado, que fala justamente sobre um assunto que é bastante polêmico e está na atualidade. Você já recebeu ligação de operadoras de crédito oferecendo serviços para você, principalmente se você for aposentado? Isso tem acontecido bastante, mas a gente não sabe se isso é certo ou errado e se tem como evitar que isso aconteça. Um outro detalhe que eu ressalto aqui é que em 2014 a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que um banco parasse de promover a contratação por telefone com consumidores idosos de cartão para esses pensionistas. E é importante lembrar que essa foi uma decisão específica, mas muita gente não sabe se isso de fato é proibido ou se não há uma lei específica quanto a isso. Mas para esclarecer tudo isso, o Dr. Daniel conversa aqui com a gente. Primeiramente, Dr. Daniel, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no Jornal TV Sul, para poder esclarecer essas dúvidas aqui das pessoas. E eu começo com a primeira pergunta, justamente, que é o grande cerne da questão, né? Existe alguma lei hoje no Brasil que iniba essas prestadoras de serviço de crédito consignado de oferecer esse tipo de, vamos dizer assim, que iniba elas de ficarem ligando o tempo todo para os aposentados? Existe no Congresso, tramitando um projeto de lei para coibir esse tipo de fornecimento de serviços via telefone. Eu acho isso muito difícil de ser coibido, tendo em vista que as empresas de telemarketing, elas conseguem, não sabemos como, mas elas conseguem comprar listas telefônicas, né? E aí surge o oferecimento desses créditos e que muitas das vezes, principalmente o pensionista, é que é o mais procurado por essas empresas. Agora, o que nós orientamos, enquanto essa lei ainda não seja aprovada, porque vai haver uma discussão muito grande, em razão de atender os interesses das empresas fornecedoras de crédito, que seriam bancos, corretoras e financeiras. Então, eu vejo o seguinte: quando o aposentado ele recebe um empréstimo, seu pagamento através de um agente bancário, se ele realmente vier a precisar de tomar empréstimo, que ele vá até o banco aonde ele recebe e faça a negociação direta. Porque realmente é uma situação muito constrangedora de você receber várias ligações no mesmo dia de várias instituições e de várias empresas de telemarketing te oferecendo empréstimo para que seja consignado. Tanto é verdade que agora, recentemente, o INSS emitiu uma medida, não é medida provisória, é uma norma interna, sendo mais rígida no que diz respeito à concessão do empréstimo consignado. Porque a operadora de crédito oferece o empréstimo consignado e submete isso ao INSS. E o INSS é que aprova se está dentro dos limites de 35% da renda do aposentado e se foi cumprido todas as normalidades. Então, está sendo mais rígido nesse sentido. Agora, o Código do Consumidor, ele é bem claro, né? A partir do momento que você é importunado, cabe a você a mover uma ação contra a empresa que está te importunando. E por que é tão frequente, cada vez mais comum, essas empresas, os bancos e as operadoras de crédito consignado procurarem os aposentados? Geralmente a pessoa acabou de aposentar, acabou de receber o benefício, quando vê no dia seguinte ela já está recebendo essas ligações. Olha, o Bruno, telespectador, é interessante esse tipo de questionamento. Eu sei que essas empresas, elas têm uma facilidade de ter as informações mesmo antes da pessoa que requereu sua aposentadoria. O INSS ainda não comunicou ao pensionista que seu processo de aposentadoria foi aprovado e a operadora de crédito já tem conhecimento que você está aposentado. Isso é uma discussão, já foi tema até de conversas anteriores aqui na TV Sul.
Nós realmente não sabemos. Existe esse projeto de lei tentando coibir essa situação. O Código do Consumidor vem tratando isso com muita seriedade. O IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, também vem interpelando a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos Brasileiros, nesse sentido. Agora, cada um vende seu produto da forma que acha melhor e mais convincente. Mesmo que você tenha uma lei que venha coibir esse tipo de transação e de oferecimento via telefone, as empresas e os institutos, que seriam órgãos fiscalizadores, não terão contingentes de pessoas para fiscalizar esse tipo de assédio via telefone. O que o telespectador tem que fazer é se monitorar nesse sentido, se por eventualidade gravar essas conversas e mover uma ação contra essa empresa. Até porque na hora que você requer uma tutela antecipada, pedindo a quebra do sigilo telefônico, o juiz dá. Essa ação ela pode ser movida com base em qual lei, nesse caso, já que não existe ainda uma lei específica com relação a isso? O Código de Defesa do Consumidor. Pode ser promovida essa ação no juizado especial, porque é mais célere, mais rápido o juizado especial. Na Justiça Comum limitado a 40 salários mínimos, e na Justiça Federal limitado a 60 salários mínimos. Uma outra grande preocupação dos aposentados com essas ligações frequentes é correr o risco aí, de repente, de uma outra pessoa atender o telefone e contratar o serviço. Há esse risco disso acontecer? Há esse risco. Tanto é que essa normativa interna do INSS, tornando-se mais rígida a concessão de empréstimo, porque o que ocorre, Bruno, é que quem faz o desconto depois da operação contratada é o INSS. Ponto. Então, o aposentado, o pensionista, ele tem que autorizar o INSS a proceder esse desconto. Olha, se a contratação é via telefone, tem que ir, a lei diz isso, você tem que ir até o agente financeiro para assinar o contrato. Essa é a regra básica da situação. Ou o agente financeiro vai até você. Agora, o que nos espantam é que o aposentado, por sua vez, ele não tem um conhecimento de como é a formalidade de se tomar o empréstimo e de como isso é concedido. Então, pode ocorrer o risco, pode haver um risco de uma pessoa se passar por mim, né? E a pessoa falsificar, eu de posse desse documento, falsificar, e o INSS também não tem contingente suficiente para fazer a conferência de assinaturas, etc. Então, a gente tem deparado com alguns empréstimos fraudulentos, razão pela qual o INSS está sendo muito rígido. Agora, o que eu oriento a partir do momento que você tem um agente financeiro que paga os seus proventos todos os meses e você amanhã necessita de tomar um empréstimo, que você vá pessoalmente até o agente financeiro e contrate esse empréstimo, e não da forma que está sendo feita e induzindo, inclusive, o aposentado a se endividar. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que é uma grande ferramenta que auxilia as pessoas, inclusive nesse tipo de situação. Mas esse projeto de lei, ele pode regularizar ainda mais esse tipo de questão? O senhor enxerga isso como uma boa possibilidade? Não, eu vejo o seguinte: o PROCON é o maior defensor do cidadão brasileiro e as pessoas não procuram o PROCON. E o PROCON é uma instituição bancada pelo município. Isso tem um custo para o município, porque tem que ser um órgão com advogado, com técnicos, pessoas que tenham conhecimento da legislação brasileira, e às vezes as pessoas não procuram o PROCON. O PROCON está aí para defender os interesses do cidadão. Essa é a primeira situação. Nós temos o IDEC, Instituto do Consumidor, que também vem fazendo algumas políticas nesse sentido. Agora, dificilmente você vai coibir
as empresas de telemarketing em ligar para você. Existe uma situação agora que você entra em contato com a sua operadora de telefonia móvel ou fixa e proibindo que não autorizando o acesso ao seu número de telefone. Mas isso, nós estamos num país do jeitinho brasileiro, sempre vai achar uma válvula para se ter acesso aos seus dados pessoais. Então hoje é muito difícil, porque você tem acesso, você consegue às vezes ter acesso ao Detran, você consegue ter acesso a N situações. Então eu acho muito difícil e não tem um contingente para que fiscalize e coíba esse tipo de assédio. É um meio de vida dessas empresas, então elas conseguem sempre achar um jeitinho, né, de conseguir chegar no aposentado. Claro. Não é só o aposentado, não. Na realidade, todas as pessoas que trabalham, principalmente que têm carteira assinada, estão propensas a ser assediadas. Por quê? Porque alguém vai ter acesso aos seus dados cadastrais e vai comercializar isso para uma empresa de telemarketing ou para uma agência, um fornecedor de crédito.